Meu, tá perfeito. Tudo ok. Olá, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo já com os nossos participantes para a gente iniciar a nossa live de hoje, que hoje a gente está num canal diferente, né? A gente trouxe essa live oficial da CUT de toda quarta-feira aqui no canal do Facebook. E na semana tem novidades. A gente vai estar no Facebook e também no YouTube. Hoje a gente está aqui, como sempre, com o nosso anfitrião jurídico, o professor André Luiz Junqueira. Estamos também com o Cláudio Afonso da CIPA. E o nosso tema de hoje é um tema bem bacana. A gente vai discutir hoje aqui na nossa live retomada. Como os condomínios estão se preparando para a retomada. A gente sabe que hoje está sendo um dia bem marcante no Brasil. Eu, inclusive, acabei de ver agora no telejornal como está a cidade de São Paulo. São Paulo está completamente engarrafada nessa retomada que está todo mundo chamando aí de retomada de quarentena heterogênea, quarentena parcial. Ela, de fato, colocou todo mundo na rua. E assim, não vai ser diferente, eu acredito, nos condomínios. Eu acredito que o síndico, a partir de hoje, ele começa a ter muita dificuldade na gestão quando ele optar por permanecer com algumas práticas que ele adotou na quarentena. Exemplo, o lockdown, o fechamento das áreas, né? A sanitização, o controle de pessoas nos elevadores. Olha como vai ser difícil isso, né? A população vendo todo mundo na rua, as lojas lotadas, tudo acontecendo normalmente, e como que fica o meu condomínio? Doutor André, eu acho que o seu áudio está fechado, pelo que está aparecendo aqui para mim, e eu quero começar essa conversa dando boas-vindas ao Cláudio Afonso. Eu queria que você desse uma boa noite para a gente, enquanto a gente está aquecendo aí a audiência que está começando a chegar, para a gente iniciar a nossa conversa. Boa noite, Dio. Boa noite, doutor André Junqueira. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando de um tema tão presente, né, nesse momento, e que a gente está falando muito aí do novo normal, né? Então, a gente vai conversar muito dessas fases, e eu até digo, né, já antecipando, né, nós temos aí o antes, o durante e o agora. Eu não diria nem o depois, eu diria o agora, porque o depois vai ser depois, viu? Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Doutor André, por favor, boas-vindas para a nossa audiência. A gente hoje está num canal diferente. Vamos aí, todo mundo que já estiver entrando, que eu já vi aqui que tem bastante gente entrando, compartilhem com os síndicos, com os parceiros, para informar que a gente hoje está aqui no Facebook. Boa noite a todos, boa noite, Dio, boa noite, Cláudio. Eu deixo no mudo para não dar ruído enquanto vocês falam. Realmente, o período já é complicado, e agora com essa reabertura, essa retomada, né, das atividades econômicas principalmente, nós temos novos desafios para os condomínios, né? E isso envolve várias áreas, né? O direito, que eu faço parte, Cláudio Afonso, que é a parte administrativa, financeira, tecnologia, envolve tudo, né? Afeta todo mundo. E estou à disposição, né? A gente pode, se vocês quiserem, eu já posso fazer algumas provocações com base no que eu já escutei nesses últimos 3 dias dos condomínios, tá? Alguns, não desastre, porque ainda não deu tempo para dar desastre, mas alguns desafios realmente que realmente fazem a gente trabalhar bastante na avaliação disso. E aí, se vocês quiserem, eu já posso dar o pontapé inicial já falando de algumas coisas, como que vocês preferem. Dar o pontapé inicial para começar a falar aí das polêmicas, do pedido de lei, para a gente começar nosso debate. A primeira coisa que eu falaria para tentar dar algum norte para os síndicos, gestores condominiais, para as administradoras, é que a gente tem que dividir bem o que é condomínio residencial dos não residenciais, tá? A destinação de cada prédio, ela é vital para você avaliar até onde você pode ir. Quando a gente fala de flexibilização de isolamento social,
e a gente vê praticamente o Brasil todo, e começando pelos municípios, indo para os estados, nós tivemos uma abertura gradual para viabilizar as atividades econômicas que tinham sido paralisadas quase que por completo, tirando os serviços ditos essenciais há quase 2 meses, né, ao longo desses últimos 2 meses. A gente tem que ter uma visão diferente. Então, o governador, o prefeito, você querer defender política, amigos, aqui a gente falando de gestão, eles tomam as medidas que eles acham que são mais adequadas para viabilizar os diferentes segmentos, os diferentes interesses da sociedade. A saúde é um interesse, mas a economia também é outro. A gente tem que compreender isso, embora mesmo que a gente discorde pontualmente de uma medida ou outra, né? Depois de 2 meses de isolamento social, onde nós não vivemos um lockdown completo, nós tivemos lockdowns muito isolados, muito específicos, agora a nossa economia não tem para onde ir. Então, por conta disso, a abertura. Isso tentando para a gente entender qual que é a lógica de decretos que autorizam essas atividades econômicas. Isso faz com que, quando a gente pensa no condomínio não residencial, condomínios que agora, durante esses 2 meses, ficaram praticamente vazios, né? Praticamente vazios, porque as pessoas não conseguiam ir, ou se iam, iam muito pouco, os clientes também não iam, né? Agora nós temos uma outra realidade de que não vai encher rápido, mas a gente sabe que serão empreendidas atividades econômicas e o risco de contágio aumentará, né? Isso faz com que os gestores condominiais desse tipo de condomínio tenham cuidado redobrado com essas medidas de cautela, sem proibir as atividades econômicas. Eu tenho que permitir que o proprietário, locatário, comodatário, titular da posse, faça uso da sala, da loja, mas eu posso sim exigir dele que o elevador seja utilizado com racionalidade, né? Menos pessoas por elevador, independente da capacidade técnica do elevador, tem que entrar menos pessoas. Posso exigir máscaras, né? Tenho que exigir, porque a gente tem que fazer o seguinte: vamos tentar todos nos ajudar. O condomínio ele presta um excelente serviço nesse momento, e o condomínio é o próprio condômino. No momento que ele viabiliza essa atividade econômica para que esse empresário possa sobreviver, mas exigindo dele toda a educação necessária do ponto de vista de saúde. Tá? E, já me alongando já bastante, Dil, é uma interpretação um pouco diferente quando a gente fala de um condomínio residencial. Condomínio residencial não tem atividade econômica. Não tem. Condomínio residencial serve para residir, morar, né? Eu não tenho que ter essa ansiedade de abertura de áreas comuns, não tenho que ter essa ansiedade, defendo o direito, a sua liberdade e autonomia, né? Avaliar se vai abrir ou não. Mas você não tem que ter pressa, pode fazer tudo com muita calma, porque por mais que os condôminos, alguns até façam um drama razoável de que não estão conseguindo usar quadras de tênis, a piscina, o salão de festa, o churrasco, com todo o respeito a esse condômino, o senhor ou a senhora não vai morrer por causa disso. Diferente do empresário que, se não abrir a sua lojinha, ele vai ter que demitir mais. Diferente do porteiro, que se não for para o trabalho, se tiver no trabalho um ambiente complicado da parte do ponto de vista sanitário, ele vai morrer de Covid. Ele pode se contaminar com Covid. E aí, quando eu digo isso, não significa dizer que, André, então todos os condomínios que você atende, então você recomenda isso. Eu recomendo realmente de manter tudo fechado. Mas, se avaliar uma abertura, avalie com muito cuidado, né? E aí, deixando já meu último ponto, até para também, porque senão eu vou pegar todo o tempo e vou tirar o tempo do Cláudio, que tem coisas importantes também para falar. Se vocês querem flexibilizar, a avaliação que eu faria é, por exemplo, para obras. Eu dou um exemplo, né? Eu tenho me posicionado de forma muito dura, né? Muito, às vezes, intransigente, de que obras não emergenciais não tem que acontecer, né?
Isso significa que há 2 meses eu estou dando orientações para os condomínios e falando para aquele condômino que quer fazer aquela reforma naquele apartamento para ele poder morar, mas ele está morando de aluguel no momento, ele tem que fazer a reforma para morar, eu recomendo paralisar a obra desse condômino. Porque ele podia esperar. Porque ele está pagando um prejuízo econômico para ele, mas ele está pagando aluguel, ele tem um teto sobre a cabeça dele, então ele pode sim aguardar. Mas tenho dito isso há 2 meses. Eu não posso falar isso para sempre. Né? Então, agora aumenta a responsabilidade do condomínio, porque a exemplo da Prefeitura de São Paulo deixou bem claro que a responsabilidade de fechar ou abrir área comum é do condomínio. Ou seja, se o síndico tem medo da sua responsabilidade, tenha mais medo ainda, porque é você mesmo que vai decidir isso, a não ser que faça uma assembleia que, como a gente já falou, deve ser remota, deve ser virtual ou híbrido. E aí você vai decidir se... Deixo essa questão para a gente avaliar. Se você abre área comum, você pode sofrer uma ação daquele condômino que não quer que você abra a área comum, para você não prejudicar a saúde de todos. Se você fecha a área comum, é capaz de manter fechado, proíbe uma obra, é capaz daquele condomínio que quer fazer a obra, quer fazer uso da área comum, te processar para abrir essa área comum. Se você abre a área comum, é capaz daquele seu funcionário que está cometido por Covid, tente, não vou dizer que vai conseguir, mas tente responsabilizar o condomínio alegando uma doença ocupacional, que eu discordo, que existe. Mas diga que, olha, se o condomínio... Eu peguei Covid por quê? Porque o condomínio deixa as áreas abertas e está fazendo obras direto. Eu estou ali todo dia recebendo essas pessoas. Né? E também você pode, eventualmente, sofrer uma reclamação trabalhista também, porque aquele porteiro, aquele zelador, foi agredido por um condômino que não aceitou dele ter barrado o operário dele ou proibido que ele utilizasse a piscina. Dei alguns exemplos aqui de que, se você correr, o bicho pega. Se você ficar, o bicho toma. Qualquer decisão que você tome, tem alguém para reclamar. Tem alguém com base jurídica para discutir com você. O que você tem que ter o cuidado? E aí, nesse momento de flexibilização, essa é a palavra de ordem. Você tem que ter um critério objetivo para fundamentar cada decisão dessas. E aí, eu posso dar alguma coisa de critério objetivo? Sim, o jurídico pode. Mas o administrativo, mais ainda. Tá? Vou liberar essa área, mas o critério é esse. Para eu poder defender o condomínio de que, olha, não abri tudo. Eu fiz uma abertura, um risco calculado. Ou fechei. Mas fechei por quê? Não é para te tolher no seu direito. É porque aí eu estou protegendo a coletividade. Tá? Já passo a palavra de novo para a Dil, mas assim, minhas considerações iniciais são essas. Vou falar ainda bastante sobre os decretos, aqui, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, apesar da gente estar falando para o Brasil todo, e eu vou falar também do PL 1179, cuja previsão de sanção é hoje, publicação, talvez amanhã, se o presidente sancionar. Ótimo. Cláudio, a gente tem aqui pergunta para você já chegando, e aí você, por gentileza, na sequência, pode tomar a palavra. Pergunta para Cláudia, da Mariana Larissa, como práticas administradoras irão retornar na atividade pós-pandemia? Acredita que o negócio permanece? Então, ela está aqui um pouco preocupada também como é que ficam as atividades das administradoras. Bom, vamos falar, eu vou responder a Maria, só da gente bater um papo antes sobre esse momento, principalmente o papel do administrador, né, nesta fase. Eu no início falei para vocês que a gente poderia separar aí em 3 etapas, né? Tem o antes, tem o durante e tem o agora. Por que a gente falou agora? Porque o agora ele não será o depois, ou até poderá ser o depois, porque a gente sai de um cenário, se a gente bota as personas ali, moradores, funcionários de condomínio e síndicos e administradores, vamos separar essas 3 personas. Se a gente for observar cada um isoladamente, a gente começa a perceber moradores. Eu tinha circulação, entrada e saída,
usava o elevador, os dois circulavam, fluxo de circulação não precisava ter um controle, ocupação parcial do imóvel, né, do empreendimento, de uma maneira geral. E até o doutor André colocou bem, eu estou falando de uma maneira geral, não tão lato sensu, mas a gente ainda separa os empreendimentos que têm fins residenciais dos fins comerciais. Mas o administrador, aí fica um exercício para ele, analisa o teu cenário, analisa o que você vivia, o que esse momento, o que essa pandemia te levou a realizar, né? Então, te levou a caminhar, ou seja, como é que eu estou trabalhando agora na pandemia? Como é que estão os moradores nesse momento? Olha, estão todos dentro de casa, então aumentou o consumo, estão todos dentro de casa, mas eu não tenho circulação. E aí até um gancho do que a Mariana colocou lá na pergunta dela, eu posso ter um volume muito grande de empresas que estavam preparadas, assim como a CIPA Administrador está, que está com o plantel todo, 90% dele, trabalhando home office e atendendo normalmente aos clientes, seja em forma de videoconferência, recebendo as contas, pagando, quer dizer. Então, é claro que na retomada, nós vamos ter algum plantel lá, né? Nós vamos ter alguns assessores atendendo a clientes e tudo mais, mas a gente está preparado para isso. E o condomínio está preparado? Porque se num condomínio de 50 unidades, 40 unidades forem continuar trabalhando home office, e aí? O que muda para você? Então, é muito importante que você olhe para esse cenário também, e eu não estou falando nem nesse momento de utilização de áreas, né? Porque a gente tinha uma utilização pujante das áreas comuns em determinados condomínios. No momento, nós cerceamos tudo, não é isso? Paramos, não vamos usar mais. E agora eu volto? Mas eu volto como? Né? Então, você tem o quê? Você está falando de infectologista, quer dizer, eu nunca queria imaginar que eu tinha que falar de infectologista. Eu tinha noção de controle de pragas. Mas o que afetou o ecossistema? O fechamento de vários restaurantes. A gente tem gente dizendo que tem certos bairros aí que está tendo infestação de roedores, porque ele não encontra mais lá local para ficar, ele vai para onde? Onde é que tem comida agora? Então, a gente tem que estar começando a analisar isso tudo, entender como é que esse cenário vai. Então, funcionários, olha o meu cenário de funcionários antes. Eu tinha lá uma equipe trabalhando com uma escala, dependendo, 12/36, tinha um funcionário, tinha 2, tinha 3, ok. De repente, eu reduzo o quadro, eu até suspendo alguns contratos de trabalho, a operação continuou rodando, muitas vezes prejudicada, e o agora? Agora ele voltou, ele está aqui. Eu preciso dessa mesma carga horária? Ou eu volto sim? Então, tudo isso tem que analisar em cada cenário. É importante que você olhe. Então, se você separa, fica muito mais fácil de você fazer uma análise minuciosa por cada etapa. Revisão dos seus processos. Revise os seus processos. Porque muitos vão mudar, né? Aquela portaria tradicional que tem lá o porteiro, será que eu não vou ter que ter um vidro na frente? Né? Aquele bom dia que apertava a mão e abraçava. Higienização. Eu tenho que saber o que é higienização, eu tenho que saber o que é sanitização. Quer dizer, como é que eu fico nisso tudo, né, para poder me atualizar? E aí vem o papel do gestor e do administrador. Acho que é freio de arrumação. A gente está vivendo esse momento que nos tirou dessa normose nossa. A gente precisa sair, nós saímos dela. A tecnologia bateu na porta, ela já estava aqui, só que nós estávamos semi-digitais, digamos assim, né? Porque eu poderia ter o analógico ainda. Hoje, nós utilizamos, convivemos com ele, e por que não seguir com ele até estimular para que se aprimore ele, né? Preservando mais tudo isso? Porque é uma verdade. E aí fica até uma pergunta, esse agora vai durar quanto? Eu não sei. Eu não sei quanto fica esse agora, mas acho que é importante, em vez de você pensar muito no depois, pensa no agora. Como é que eu faço agora? O agora vou liberar o salão de festa, como colocou o doutor André? Olha, eu vou liberar, mas só se for para uma única família, e aí? Mas aí eu deixo lá, então alguém vai lá, tá contaminado, infelizmente, contamina todos, na hora de sair, ele aperta a mão do porteiro, contamina o porteiro e assim vai. Por outro lado, eu vou fazer o quê? Não, vamos fechar todas as áreas. Então, isso é uma coisa que vai começar a ser discutida, e a razoabilidade, né, usando aí do princípio
da objetividade, mas a questão da empatia que eu sempre coloco e o equilíbrio, isso é fundamental, viu? Agora, voltando um pouco nessa questão da pergunta, isso vai depender muito, se ela falou de uma pergunta de administradores, eu posso falar pela CIPA administradora. Nós estamos já desde 18 de março atuando home office, trabalhando normalmente, né? Grande parte, 90% dos nossos colaboradores estão trabalhando estruturados de casa e está tudo fluindo muito bem. A gente sente saudade do momento de estar junto, de se falar, de se ver pessoalmente, apertar a mão, mas a gente sabe que é um momento que não vai dar, mas isso vai depender muito de como as pessoas estavam prontas ou estão trabalhando para se evoluírem, né? Então, mas o mais importante de tudo é que os clientes, né, os nossos clientes possam se sentir à vontade. Então, no momento que tudo parou, a gente falou para ele, olha, você quer pagar uma conta? Você pode mandar pelo seu aplicativo, pelo site ou até por e-mail. Olha, mas o boleto você recebe ele por e-mail, você tem ele no aplicativo, você tem ele disponível no site. Ah, que bom! E a pasta? A pasta também é digital. Além de ter a pasta física, você tem a pasta de prestação de contas digital. A gestão dos meus funcionários também de forma digital. Então, tudo está sendo possível de forma digital. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Por que a gente tem que retomar aquele modelo anterior? Não é o melhor nem o pior, mas por que eu tenho que retomar se eu tenho um modelo mais leve, mais ágil e muito mais sustentável? Acho que é uma resposta nossa à natureza, né? Acho que a gente foi perguntado aí num dado momento, né, por que a gente está fazendo isso tudo. Então, acho que é esse sentido, mas é o meu parecer nesse momento aí sobre a questão da retomada, né? Principalmente das administradoras, mas, mais uma vez, os administradores e síndicos, procurem separar as personas, olhar como você era, o que você viveu, e pensa no agora. E mais para frente você pensa no depois. Eu acho que isso vai te ajudar bastante aí nessa gestão do teu dia a dia deste momento, né? E se valha muito de tecnologia, porque ela está aí para ajudar e não tem a menor dúvida, né? Como é que eu vou saber se alguém que está entrando no meu condomínio está contaminado ou não? Hoje tem tecnologia, né? Eles botam lá, você tem um termômetro e está vendo pelo menos se tem febre ou se não tem. Então, é isso que a gente vai ter que olhar, né? A circulação é a mesma? Não. Enquanto um anda, o outro não pode. Então, a gente tem que estudar, tem que acompanhar e a CIPA está aí se preparando cada vez mais e comunicando aos nossos clientes, divulgando técnicas para isso. Gil, posso... Perdão. Posso? Que eu vi que tinha uma pergunta aqui. Eu acho que era isso mesmo que você ia falar, né, da pergunta. Que a Flávia perguntou aqui para a gente, que é o seguinte, vou repetir aqui a pergunta para todos. E boa noite a todos, tá, novamente, tá? São Romano também, que é síndico profissional, está assistindo a gente. Te cumprimento também, meu amigo. Cumprimento todos que estão aí. Maiana também, que perguntou. A Flávia perguntou o seguinte, em geral, a maioria das orientações são para condomínios verticais. Sou síndico de um condomínio horizontal. Devo restringir da mesma forma? Obras, prestadores de serviço, áreas de lazer, academia e etc. Veja que, não te corrigindo, Flávio, de forma alguma, o senso comum sempre denomina o condomínio horizontal aquele de casas, né? Aquele seria horizontal. Mas, juridicamente, é o oposto, tá? O condomínio horizontal, na verdade, é o prédio. Por quê? A lógica é a seguinte, condomínio horizontal tem as divisões horizontais, tá? Então, aquele que é vertical porque é um prédio, mas a nossa nomenclatura jurídica, urbanística, é o contrário, tá? Mas, de forma alguma, eu estou te corrigindo, Flávio, assim, porque no dia a dia é assim que todos se entendem, né? O condomínio horizontal de casas, tá? Então, compreensível. Então, como eu sou professor, tem que falar, né? Lógico. É o seguinte, tem, do ponto de vista médico, um risco menor, tendo em vista que são áreas mais abertas. Mas as restrições seriam as mesmas. Tá? O que existe aí é uma análise, um estudo adequado. Então, o pessoal briga comigo porque eu falo que, na hora de se liberar áreas comuns, você precisa de um laudo de um epidemiologista, de um profissional da área biomédica. Né? O pessoal me xinga porque eu não conheço nenhum.
como que eu vou fazer? Aí a minha resposta é simples, não faça. É a minha resposta. Mas essa minha visão não necessariamente é compartilhada por todos. Há quem entenda que, não, se você toma alguns cuidados, escuta o que passam pela TV, as orientações que são muito divulgadas, a verdade é que em áreas mais abertas você tem menos risco, isso é fato, né? Mas você mesmo assim tem cautela, tem que ter cautela, tá? Então, mantém as mesmas cautelas, só que se você fizer uma consulta ao profissional da área médica, ele vai te dizer, vai ser categórico de que você tem menos riscos. Se você tem menos riscos, será que você não consegue impor menos restrições? Eu digo, eu sim, né? Mas o risco disso tudo, e aí, Gil, se você me permite, pegar o gancho do que o Cláudio me falou, mas me interrompa quando você desejar, tá? Fica à vontade. Que é essa parte digital. Chama atenção para o PL 1179, eu publiquei isso no texto, né? Que é um artigo que eu publiquei já tem quase 2 meses, criticando um artigo do projeto de lei 1179, não sei se o presidente vai sancionar esse artigo, que fala o seguinte, que na época de pandemia, o síndico deve prestar contas regularmente, sob pena de destituição. Eu critico esse artigo porque regularmente eu já tenho previsão no Código Civil. É anualmente, ou quando a Assembleia decidir. Por que o PL 1179 tem que repetir isso? Aí qual que é o meu receio? Que, assim, quando eu falo isso, meu receio, já implorando para vocês, condôminos, não fazerem o mau uso desse artigo. É exigir prestação de contas o tempo todo, tendo em vista que há uma dificuldade do síndico de fazer uma assembleia, ter que prestar contas o tempo todo. Por que eu faço essa ligação com o que o Cláudio falou? Isso muito em harmonia com o meu discurso de sempre. Quanto mais digital, melhor. Porque se você está mais digital, facilita para você dar login e senha para esse condômino, para ele acessar a documentação. Acesso à documentação não se confunde com prestação de contas. Prestação de contas é aquilo que você vai para a Assembleia e a Assembleia julga. Tá? Mas ajuda. É o mesmo cuidado do balancete. Aquele balancete que vai na cartinha, que é um resumo sintético. Né? É um relatório sintético, um resumão da realidade financeira daquele condomínio. Aquilo ajuda muito, porque aquilo acalma os condôminos, a informação. Entendo até que o PL 1179, quando colocou isso, foi no sentido do seguinte, olha, não é bagunça. Não é porque é pandemia que o síndico pode fazer o que quiser. Acho que foi esse o interesse. Mas colocou de uma forma equivocada. Eu acho que poderia ratificar que as demais atribuições do síndico continuam. Bastava isso. Mas não, colocou isso. Então quer dizer que prestar regularmente contas eu tenho que fazer. Agora, cobrar os condôminos inadimplentes eu não tenho que cobrar? Porque o PL 1179 não falou. Não, lógico que não. Tudo continua. E aí, essa cautela. Eu acho que, vendo agora e fazendo uma ligação com o futuro, o condomínio poderia aproveitar essa oportunidade, que é uma necessidade, para fazer essa revolução digital dentro do condomínio. Né? Aí, claro, tem administrador que está preparado, tem condomínio que não está preparado. Quase todo mundo tem algum problema, tem alguma coisa para se preparar. Mesmo os melhores tiveram que adaptar alguma coisa. Isso é normal. Todo mundo teve que mudar alguma coisa. Eu tive, todos tiveram. Tá? Mas isso começa com um primeiro passo. O primeiro passo é esse. Quando você vai fazer flexibilização, e voltando na parte de flexibilização, me corta quando você desejar, tá, Dil? Você tem que reforçar as normas de educação. Tá? E tem que criar os caminhos para que aquilo que você tinha que fazer com contato, você não precisa fazer com contato. Exatamente para você viabilizar aquelas atividades essenciais. E aí é o que eu falei, o condômino que precisa fazer obra para se mudar. E aí, doutor André, até se me permite, para a gente... eu acho que é fundamental a gente ouvir. Primeiro, agradecer aí as palavras, tanto da Maiana, do professor San Román também, muito legal. Fico muito feliz de estarem nos acompanhando.
o que é importante? É a gente ouvir a coletividade. Então, se valendo disso, hoje existe até tecnologias que te permitam que você, de casa, possa estar... Não estou falando nem de uma assembleia, não. Estou falando de ter uma sala de bate-papo como essa aqui, e está ouvindo os condôminos, está conversando, está chegando a um consenso, mas o síndico jamais pode se furtar, que eu não vou discutir lei, nem vou me atrever aqui, mas eu tenho aqui o meu apoio total aqui do doutor André, que ele não mexeu lá nas atribuições do síndico, ele continua sendo responsável civil e criminalmente, ele é o representante legal do condomínio. Então, sendo política, no sentido de política, não de politicagem, sendo política ou não a sua tomada de decisão, você agradou 60% ou 40%, você tem que olhar o todo, né? Você tem que ter uma visão sistêmica disso tudo, para poder entender qual é o resultado dessa medida, dessa decisão, que é sua. Você pode até compartilhá-la, discuti-la, mas a batida de martelo é do gestor. Então, você tem que estar pronto, e eu acho que de forma muito agradável é de se cercar até dos seus conselheiros, do seu time, e ouvir opções, ouvir alternativas, mas sempre preservar a integridade, né, a saúde, porque, acima de tudo, é fundamental que a gente possa preservar a saúde, porque se você libera uma área dessa agora, mas eu posso liberar? Aqui é uma pergunta, né? Eu falei, olha, se sair um decreto amanhã dizendo que você pode liberar o salão de festas, e você vai perguntar para mim se pode, agora, se você perguntar se você me recomenda ou eu devo, aí eu diria para você, olha, eu não sou um especialista, mas eu tenho, pelo que eu tenho visto, ainda acho um pouco arriscado você estimular essa aglomeração. Pelo menos que você faça de vidros abertos, que você se cerque e tudo mais, que tenha um quórum menor. O salão de festa comporta 100 pessoas, vamos fazer com 20. Se fosse o caso. Agora, não dá para esperar mais? Não dá para dar? Então, essa é uma questão que vai de decisão de cada um. E aí você que vai ficar muito à vontade, mas sem ser tranquilo. O importante é você ter a consciência de que está fazendo o melhor e não se furtou de tomar a sua decisão. Muito bem embasada, né, em princípios objetivos, de razoabilidade, mas acho que esse é o melhor remédio, pelo menos assim, né? Não é o melhor, mas é o remédio que seria mais, que você dormiria melhor, né? Nesse momento, né? Para essa dor que nós estamos vivendo, que é a dor do agora. Isso. Se me permite também, Dio, tem outra pergunta aqui. Estou adiantando você que você já está separando. Eu vou responder outra pergunta aqui. Acho que termina sendo bem produtivo a gente usando até as dúvidas como referências. Prazer, boa noite, hein? Rafael Gama também, advogado de administradora também, então é um dos que está trabalhando também muito nesse momento. O Marlon, grande Marlon, professor do Secov, perguntou o seguinte: vocês entendem que uma postura conservadora do síndico pode representar na prática, um exemplo, né, a não abertura do salão de festas para eventos coletivos até o fim da pandemia? Sim, certamente é. Evento coletivo favorece a aglomeração, né? Dificilmente você vai usar o salão de festa para você ficar sozinho rezando, né? Dificilmente. Mas pode acontecer também, quem sabe, né? E aí, nessa situação e aí concordando com o que o Cláudio falou, de ouvir a coletividade, né? Compreendo, claro, porque eu sou fã de tecnologia, o Cláudio também, então a gente não tem esse receio da assembleia virtual, né? A gente não tem. Mas, realmente, a maioria tem medo por vários motivos, tá? Acho que não se justifica, já falei isso várias vezes, mas tudo bem, eu tenho que respeitar a opinião dos outros. Mas, nesse sentido, então compartilha com o conselho, faz enquete, faz qualquer coisa nesse sentido, né? Para você ouvir. Isso substitui uma assembleia? Não substitui, mas pelo menos é uma manifestação daquele condômino. É menos um que depois vai te jogar pedra mais à frente, né? Então, isso é político, é jurídico, não é politicagem e nem ilegal. E no momento de reabertura, quando a gente fala, olha, pós-pandemia, quando a gente fala pós-pandemia, a gente fala do futuro, tá, amigos? A gente ainda está na pandemia. É porque aqui a gente está falando do presente e do futuro. O presente agora é falar de flexibilização, então estamos falando de flexibilização.
mas ainda tem um risco. Eu fiz uma postagem, acho que estou virando até ativista desses negócios, né? Porque coloquei uma postagem. Eu sou advogado, sou professor, não sou ativista, mas termino, acho que falando mais do que deveria. Mas falando o seguinte: não é o decreto, não é lei que vai falar que a pandemia acabou. Perfeito. A pandemia existe e ainda continua existindo. Enquanto não tiver vacina, ainda tem pandemia, né? Então, a gente está falando de não tem vacina, estamos falando que não tem nenhum tratamento efetivo, pode falar daquela cloroquina, aquele negócio lá, mas ninguém está falando, todo mundo, um discorda, eu não estou seguro, sinceramente. Eu não estou seguro. Se funciona, se não funciona, eu não sei de nada. E também não temos leitos suficientes. A medida estadual e de outros também, eles têm sido a linha tem sido o seguinte: vou evitar que não tenha mais leitos. Essa é a política. A política não está sendo muito, vamos evitar o contágio. A política está sendo, eu tenho que ter leitos para atender essas pessoas. É uma política pública. O condomínio tem que seguir essa mesma política? Não, não deve. Tá? Porque as preocupações do Estado são outras. O Estado tem que prestar atenção também na atividade econômica. Porque se não tiver trabalho, não tem comida. Então, é outra coisa. Não discordo disso, não tem como discordar, infelizmente. Embora eu seja os fãs de fique em casa e tudo mais, mas eu posso ficar em casa, eu tenho condição de ficar em casa. Tem gente que não tem. Então, a gente tem que... doutor André, desculpa, até separando, uma coisa é ficar em casa, outra coisa é não trabalhar, né? Exato. E aí até um convite, né? Até a gente fala muito nas aulas, nessa questão, assim, você olha um condomínio de 5 unidades, e aí tem um síndico perguntando assim, eu tenho um condomínio de 5 unidades, e tem um morador apenas por cada unidade. Eu posso liberar o salão de festa? Porque esse condomínio é um condomínio de alto luxo, ele tem piscina, salão de festa, ele tem quadra de tênis. Eu posso liberar tudo? Eu falo, depende. Depende o quê? Quem mora nesse... Não, são todos idosos do grupo de risco e não tiveram até o momento a Covid. E aí? Não, todos são jovens e já tiveram a Covid e aí? Entendeu? Então, é aquela história que... Só que o condomínio não é assim, olha, vamos lá, nesse condomínio só quero que more quem teve e quem não tem, quem é em grupo de risco. É muito misturado, é uma coletividade. Você está administrando, síndico, o Rio de Janeiro de menos metros quadrados. Isso. Você é o prefeito. E aí você está ouvindo a lei e está tomando suas decisões. Às vezes o governador fala e você, olha, mas aqui na minha prefeitura eu respeito, mas eu vou virar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Então, isso é fundamental. E tem as surpresas que vão aparecer no cenário. A gente estava falando disso, sobre inadimplência, falamos numa live passada. O que vem por aí? Porque isso não é tão rápido. A gente tem perspectivas de recessão bem elevadas no futuro. E o que isso vai gerar? Né? E como é que você está preparado para isso também? Então, acho que é legal sentar, papel em branco, olhar, pensar de que forma você pode estar preparado, né? Aprender com o tombo, né? Que foi um tombo que todo mundo levou, ninguém esperava, né? Eu confesso que eu não esperava, no estalar de dedos, eu ter que ficar dentro de casa trabalhando home office. Independentemente de estar preparado ou não, mas eu não esperava, né? Acho que ninguém. E aí, como é que você ficou? O que você aprendeu com isso tudo? Que boas práticas você trouxe, né? O que esse novo normal quebrou de paradigma para vocês? Acho que isso aqui é uma reflexão que é muito legal de você fazer. E você está dentro de casa, dá para fazer essa reflexão aí no intervalo de um relatório ou outro, né? De uma videoconferência e outra, porque a gente vê também que está produzindo bem mais, né? Quando fica em home office, né? É isso, a gente consegue ver pelas reuniões, pelas assembleias. As assembleias estão mais curtas e com mais gente. Não entendi isso. Deve ser alguma trapaça, alguma mágica, mas realmente... É momentâneo. E isso, aí o que o síndico tem que fazer, tem que sentar com a sua administradora, com o gestor, né? Quem dá apoio administrativo, com o jurídico, parte de engenharia, arquitetura, principalmente quando a gente fala de manutenção predial, a gente fala de obras. Perfeito. O time de facility, né? Pô, tem uma disciplina tão interessante, são tão bem preparados, né? Para olhar o ambiente construído aí.
conversa com os facilities, quer dizer, tem que olhar, tem que entender tudo que está acontecendo aí com todo esse cenário e precisa de apoio. Eu acho que o síndico, cada vez mais, por mais que ele seja multidisciplinar, ele tem que ser, cada vez mais estão se preparando, mas eles precisam realmente estar ouvindo, porque quando a gente falou de infectologista, eu nunca imaginei que eu ia ter que entender um pouco disso, eu confesso. Todos nós. Você distancia qual é a distância? 1 metro, 1,5 metro? Desculpa, eu não estudei isso, eu não sei. Eu estou ouvindo dizer, mas e como é que eu... Mas eu posso ter uma razoabilidade, pelo menos estar com a consciência tranquila que estão fazendo as melhores práticas, né? Outra pergunta ali, doutor André, que achei interessante ali da Eliandra Oliveira, que a gente já comentou sobre isso também, se eu quiser comentar, e eu vou em seguida, que fala um condomínio onde as áreas estão fechadas e existe uma economia. O valor da cota pode ser diminuída? Né? Entendi. É o seguinte... Provisoriamente, com ou sem assembleia, né? Eu diria o seguinte, ela pode ser diminuída? Poder, tudo pode. A questão é a justificativa. A princípio, tem a obrigação, vamos falar primeiro do mais fácil, tem a obrigação de reduzir? Não, não tem. Por quê? A previsão orçamentária é uma previsão. Quando, às vezes, eu não tenho um gasto específico, vou dar um exemplo simples. Digamos que eu tenha isso eu estou até me metendo na área do Cláudio, mas eu só vou falar da parte jurídica. Eu tenho uma previsão orçamentária, um valor mensal para a empresa de elevadores. No meio, esqueça a pandemia, tá? Esqueça a pandemia. No meio do exercício financeiro, eu renegocio com essa empresa e reduzo. Essa sobra, ela não automaticamente eu reduzo a cota. Eu posso utilizar esse ganho, né, essa gordurinha que eu consegui, às vezes para uma outra aplicação. Às vezes até mesmo para manter esse valor em caixa, para poder eventualmente utilizar quando, por exemplo, oscila minha conta de água, né? Claro que para o uso disso, financeiro, aí eu deixo para o Cláudio falar. Mas o que eu quero dizer assim, não existe uma obrigação direta. Mas o síndico, vendo a dificuldade de todos, pode reduzir essa cota? Poder, ele pode. Dentro daquele regime jurídico de emergência que eu tenho dito, que é a linha do projeto de lei 1179, embora ele não fale nada de orçamento, por quê? Ele, para tentar conter a inadimplência, será que se ele reduzir um pouquinho, será que não ajuda? Ele não precisa desse valor. Mas ele tem que avaliar isso com cuidado. Porque se faltar o valor, depois ele é o responsável. Ele está decidindo sem assembleia. Veja que eu defendo essa linha do síndico tomar essas decisões. Não acho que eu estou super fortalecendo com essa minha linha. Eu acho que ele está ficando, assim, é mais arriscado. Porque com a assembleia ele fica muito mais tranquilo, porque ele leva isso logo para a assembleia. Concorda ou não concorda? Com redução de cota, eu acho que todo mundo vai concordar. Tá? Mas ele faz isso de uma forma segura. Diga, Cláudio. E também essa questão você falou de financeiro, da previsão orçamentária, né? Mas você viu que eu evoluí, né? Eu nem me mexi, né? Fiquei aqui, né? Porque eu já me mexi aqui, mas aí... eu acho que é importante até passar essa questão a gente fala muito, né? Condomínio é rateio de despesa. Então, se você assinou aquele acordo lá, e aí a gente até pode ser no detalhe, né? Olha, a cota condominial será de tal, a arrecadação do condomínio mensal será de R$20 mil. Ok. Mas você, quando apresenta para eu aprovar os 20 mil, você me apresenta dizendo que vai gastar 5 mil com um tipo de despesa, 5 mil com outra, 5 mil com outra, 5 mil com outra. Foi com base nessa composição que eu aprovei, ok? Então, eu peguei e te dei um cheque aí de 20 mil para você gastar. Se você mexe muito nesses gastos, embora esteja dentro dos 20 mil, pelo menos a sua consciência deveria parar e refletir. Poxa, ele disse que ia gastar 5 mil com água, 5 mil com luz, 5 mil com funcionários. E 5 mil com outras despesas. Ele está gastando 1.000 funcionários e 9 mil com luz. Eu não concordo com isso, porque eu queria ter o serviço da portaria e eu não queria tanto desperdício de luz. Você está gastando 9 mil de luz por quê? Não, porque eu quero deixar os ar-condicionados dos salões de festa, mesmo fechados, ligados. Por exemplo.
Então, é uma coisa que tem que se avaliar. Mas eu estou nessa mesma linha do doutor André. Para diminuir, já aconteceu. O condomínio falou assim, olha, eu posso parar de arrecadar o fundo de reserva? A sua convenção prevê? Se não prevê, senta, conversa, chama uma assembleia, define isso. Eu acho que ninguém é digno, é lícito, né? No sentido de estar ali no teu papel de síndico, de gestor, de tomar a decisão. E até respondendo um pouco, Marlon, a gente vai contrariar, a unanimidade é burra, como dizem, né? É claro que você está lá pensando melhor, mas é claro, a unanimidade, olha, eu não quero mais abrir as áreas. Aí todo mundo lá disse, não, nós vamos abrir as áreas. E você identificou que se abrir as áreas, você pode contaminar e ter hábitos no seu condomínio, ou ter problemas maiores, aí você pode dizer, olha, agora eu no meu artigo, que eu sou responsável, né? E eu tenho que botar o dedo aqui dizendo que não. Agora, se é algo que é o azul ou o amarelo, vai pintar a portaria de azul ou de amarelo, você adora azul, eu adoro azul, mas a coletividade decidiu amarelo, ok, eu estou aí curtindo o amarelo com vocês. Então, é isso que a gente tem que estar sempre avaliando. Acho que esse simpatia, mas tendo sempre a razoabilidade, o bom senso, e a fórmula do meio, né? Sem os extremos, descarta os extremos, dá uma olhada nisso. Essa colocação do Marlon é muito boa, essa reflexão, né? De, se a resposta à sua consulta coletiva contrariar o seu entendimento pessoal como gestor, você abriria mão de suas convicções em nome da maioria, em matéria de saúde pública. Veja o dilema, né, que o síndico fica nesse momento. Todos nós ficamos um pouco, né? Mas assim, quando é um administrador ou advogado, quando não está como síndico, isso, Cláudio, a CIPA não se inclui, porque a CIPA também é síndica, né? Eu não, eu só sou advogado. Mas veja como que é a dificuldade, né? Esse é o caso que não tem como. O síndico tem que se curvar à decisão da maioria. Se ele discorda, ele pode renunciar, mas ele tem que fazer isso. Infelizmente, tá? Eu falo isso com muita tristeza, tá? Porque eu vou citar um caso, um condomínio, zona sul do Rio de Janeiro, 2 porteiros já morreram de Covid-19. Esse condomínio ainda pensa em abrir áreas comuns? Sinceramente, eu acho absurdo, né? Eu acho absurdo. Né? Mas você, como gestor, você vai, faz suas colocações, se você achar que isso infere até a sua ética profissional, se você entender assim, renuncia. O que você não pode é ter uma decisão da coletividade e você afronta. Aí não. Ele que não te merece, vai embora. É o que eu recomendo. Né? Mas tente fazer isso para a Assembleia. Se você fez uma enquete, que não é oficial, veio a coletividade toda contra você, eu vou lhe dizer ainda, não segue a enquete, não. Pode ser até a maioria. Não segue, não. Convoca a Assembleia e deixa eles colocarem lá. Coloca a digital deles nessa autorização. Perfeito. Tá? E aí, doutor André, falando de tanta de tecnologia, né? Você falou de enquete. Quer dizer, hoje tem enquete, você pode pegar lá o aplicativo, entrar lá e falar assim, vou pintar de amarelo ou de azul. Eles clicam, faz um gráfico. Então, você tem mecanismos hoje que já existiam, né, mas agora estão sendo utilizados, que você pode cada vez mais interagir, ouvir mais, participar mais. Então, acho que isso é fundamental. É fundamental. Agora, a gente tem que ser criativo e também procurar pensar na caixa, né? Vamos aproveitar o que sai de diferente, né? Nós vimos vários condomínios fazendo shows lá na área comum, quer dizer, contratou um voz e violão e estava tocando e todos os moradores nas suas varandas ouvindo a música, e teve reclamação, é claro que teve, né? Mas foi muito interessante também, poxa, que legal, então eu tive a possibilidade de ver a música ao vivo e fui preservado. Que mais opções criativas a gente pode começar a pensar nesse modelo, né? E acreditar que eu acredito nisso, vai chegar um momento que nós não vamos mais usar máscaras, né? Eu acredito nisso, eu durmo pensando nisso. Então, esse é um momento que mas talvez não vamos mais jogar fora a máscara. Talvez a gente guarde essa máscara aqui na gaveta, porque se um dia acontecer alguma coisa, Deus me livre e guarde que não aconteça mais, mas pelo menos a gente começa a ter mais, nós vamos ter mais respeito, né? A gente começa a falar de cultura. O brasileiro, pelo que eles estudaram, o brasileiro não tinha cultura de lavar as mãos, né? Você chega ali e você... outros povos, você vai na rua, volta,
ele lava a mão quando chega em casa. Algumas pessoas fazem também no Brasil, mas você está um tempo aqui, você aperta a mão do outro, ele vai ali e lava a mão. Né? Quando você escova dente, eles lavam as mãos. Eu falei, não, eu estou escovando meu dente, eu não estou lavando a mão. Tem coisa... Não, mas é uma oportunidade, porque a mão é um foco, é um canal de contaminação absurdo. Você bota a mão em todo quanto é lugar. Você está ali, segura no corrimão, aperta o botão do elevador, abre a porta, toca na parede. Então, o que a gente traz de lição disso? Né? Como que o celular, né, é um vetor de doenças. O celular é um vetor? Toca no celular. Agora, quando eu saio, eu não mexo mais no celular. Não mexo mais no celular. Já era uma preocupação aqui no Rio de Janeiro, né? Porque você fica andando no celular, mexendo na rua. É outra preocupação, né? Agora a gente tem um inimigo invisível, né? Tem uma outra pergunta aqui. Essa é boa também, Cláudio. Foi do Edson. Em um condomínio que faço gestão, existe um pleito muito forte para a liberação de quadras abertas, tênis e poliesportivo. Atualmente, consigo fazer agendamento e controle das áreas, além de uma operação preparada para a sanitização e sinalização para os cuidados com a limpeza pessoal. Porém, tem uma fragilidade de não ter nenhuma previsão de punição para casos de não cumprimento das regras para uso, período Covid. Me deixa desconfortável com a flexibilização, né? Porque aí eu não tenho a punição, vão flexibilizar, então se eu abro tudo, né? O que eu faço? Aí ele fala assim, como vocês enxergam esse ponto da punição criada nesse período? Minha opinião jurídica, eu só tenho opinião jurídica, né? Apesar de eu usar falar de outras coisas também, mas aí eu falo sem estudar, né? É a seguinte, Edson. Minha opinião, qualquer desrespeito a alguma norma de saúde, e é uma norma que pode ter sido criada pelo síndico, sem assembleia, nesse momento, tá? A não ser que, se o convenção dá um respaldo, maravilha. Não é o seu caso, senão você não estaria perguntando. Então, se o síndico coloca uma norma de tem que usar máscara, tem que você usar, depois dessa bendita jogo de tênis, um fogo incrível do pessoal querer fazer, jogar tênis nesse momento, sinceramente, amigos, a gente tem que priorizar. Isso não tem que ser prioridade, tá? Com todo respeito ao atleta que quer fazer uso de tênis, sendo bem crítico, tá? Porque, com todo respeito, não é momento para isso. Mas, tudo bem, quer usar, é a vida dele, não é a minha, tudo bem. Mas você tem que se preocupar com a vida do outro. Se você desrespeita qualquer regra que o condomínio criou para viabilizar o uso dessas áreas que são de lazer, as áreas comuns, e se você não usa uma máscara numa portaria, seja onde for, minha opinião, Edson, aplicação do artigo 1337, parágrafo único. Se existe um bom exemplo de atividade antissocial que gera incompatibilidade com a violência, é o condômino que não dá a mínima para a saúde dos outros. E aí, quando eu falo dos outros, não é só outro condômino, não é só um vizinho, um morador, são os funcionários. Geralmente, condomínios, às vezes, esse pode ser o caso, né? Talvez seja um condomínio grande. Deve ter muitos funcionários, muitos prestadores de serviço que estão lhe servindo nesse momento de pandemia, que você não liberou eles, não tem que liberar, porque tem que trabalhar, eles estão fazendo serviços essenciais, e quanto menos norma de segurança você tem, pior é para eles, né? Então, eu defendo isso. Tem advogados que não defendem isso, não, tá? Tem advogados que acham que é o seguinte, tem que ter uma lei para poder punir. Já temos essa lei, tá? Mas fica guardando a lei sentado, porque não vai ter lei nenhuma. Até acontecer isso, uma lei específica para a Covid, para punição de condômino que não usa máscara, não vai ter, amigos. Porque os órgãos legislativos não estão entrando na propriedade privada. Podem ver a Lei 8808 do Estado que fala de obras. Ele fala que o condomínio pode proibir obras. O condomínio, se quiser, o problema é seu, a responsabilidade é sua. A 8836 também fala a mesma coisa. Você quer restringir áreas comuns? Você avalia se vai restringir ou não. O problema é seu, a responsabilidade é sua. E o projeto de lei 1179, que aí é para todo o Brasil, ele não tem nenhuma discussão de constitucionalidade, quer dizer, até tem. Porque quem não gosta quer alegar inconstitucionalidade de tudo, né? Mas o órgão federal, a União, é competente para legislar sobre direito civil, também fala a mesma coisa. O síndico pode restringir. Ou seja, a responsabilidade é toda do síndico, a não ser que ele convoque uma assembleia. E aí, diante disso, amigos,
temos que tomar essas medidas. Mas, claro, respeito a opinião de outros advogados que entendam que a gente tem que esperar alguém morrer para depois mudar de opinião. E também um ponto nesse aspecto que o Edson falou, né? E ele falando, eu quero usar a quadra, porque eu pago por isso, né? Eu sei, vocês todos pagam, né? Somos condôminos, né? Possuidores, quer dizer. Mas tem um momento que é um momento que precisa haver uma conscientização muito maior, né? A gente tem que estar falando de conscientização. E aí, de duas uma, né? O administrador, a cada minuto, ele vai tomar postura, ou seja, eu decidi que eu não vou liberar, mas aí, como vieram 3 pessoas na minha porta, eu já repensei, aí já me mandaram 8 e-mails, eu estou pensando melhor, mas aí um grupo me encontrou na rua lá e 10 pessoas disseram não. Então, como é que fica? Como é que você dorme? Então, acho que a melhor forma é ter um posicionamento. Então, se vai ser esse posicionamento definido através de um time, de uma equipe, de uma assembleia, mas vamos colocar um posicionamento, olha, uso das áreas comuns, até terminar, não vamos abri-la. Não, mas com exceção desse aqui, com exceção disso, disso e disso. E quem vai acompanhar isso? Porque, às vezes, o custo da operação vai ser maior, porque se der algum problema, vocês vão ligar para mim de noite, é isso, para o síndico? Olha, eu vi um condômino jogando sem máscara. Sentado lá assistindo a todas as partidas. Eu acho até legal, mas eu não vou querer ficar lá, nem vou contratar um funcionário. É nesse sentido que a gente tem que conscientizar agora. Não tem a menor dúvida que você não vai conseguir unanimidade. É importante que você tenha pelo menos um sentido da maioria. Normalmente a maioria ela tem uma lógica, e você seja pautado diretriz. Olha, minha diretriz vai ser preservação da integridade física, da saúde, porque depois nós vamos voltar muito melhores. Ok? Então, com isso, eu vou ter essa portaria aqui do condomínio ABC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, pronto, fica tudo definido. Depois é você administrar. Porque se você fizer isso, a cada minuto vai aparecer uma nova situação, uma situação que você tem que tomar uma decisão e você pode se tornar contraditório. Né? E é isso que você tem que estar muito bem balizado. Oi? Dica perfeita é essa, né? Que muitos condomínios, assim que começou esse cenário de pandemia, o que eles fizeram? A mesma ideia que o Senado teve, criar um regime de emergência das relações condominiais. É a mesma coisa. Então, o que eles fizeram? Pararam com quem foi possível, porque não fez assembleia, e aí, geralmente, com o conselho, com o jurídico, com quem pôde, em segurança, participar, e montaram esses critérios. Né? Acredito que foi o que o Edson fez para viabilizar essa quadra. Né? André, mas você é contra flexibilizar? Claro que eu sou contra tudo isso, mas o cliente não manda no cliente. Se o condomínio quiser fazer, a coletividade é que vai fazer. Né? Eu só vou garantir de que depois o condomínio não seja processado por isso. Esse é o meu trabalho. Né? E aí eu faço sim, o meu trabalho como advogado do diabo, sim, atacando quais são as fraquezas desses regulamentos. E aí, quando eu faço essas provocações, olha, você vai abrir, você vai isso, é por quê? Porque é isso que o advogado, quando processar o condomínio, vai usar em juízo. Né? O valor constitucional da saúde. Né? Então, isso é importante. Não consigo ser mais enfático do que isso. Né? Olha, a Adilange, agradeço a presença aqui, Adilange. Ela fez outra pergunta. Posso fazer, Dila? Você quer? A gente tem um minutinho aí para finalizar. Tem uma outra pergunta aí também sobre vistoria. Quero que você responda, doutor. Já nos pedindo para a semana que vem nos encontrarmos novamente. Não, tá ótimo. É muito assunto. 1 hora é muito pouco para falar de flexibilização, amigos. Desculpem. É verdade. Aqui, ó. A Adilange fez a seguinte pergunta. Aí depois eu vou direto para outra da Eleandra, tá, Dilma? Como usar a tecnologia num condomínio onde não se tem cadastro nem de 50% dos proprietários? Muito complicada essa situação. Os moradores se recusam a fazer cadastro, informar telefone, e-mail. Aí, se você faz uma assembleia virtual, que não tem garantia de atingir nem a metade dos proprietários, e ela está falando conhecendo a causa, né? Não tem nem 50% do cadastro.
só Mr. Condomínio para ajudar nessa assessoria jurídica. É o seguinte, Adilange, veja que você tem um problema para fazer qualquer assembleia. Veja que fosse uma física. Com 50%, como que você comprova que você convocou um proprietário? Aí você vai... É questão de princípios gerais de direito. O ônus de te informar, o ônus de se inscrever no cadastro é do condômino. Se ele não inscrever no cadastro, é critério dele. Ele não vai exercitar os direitos de voto dele. Eu não vou convocar. Para onde que eu vou mandar a convocação? Até os boletos, né, André? Porque se eu vou convocar uma unidade, porque se eu tenho no RGI tudo lá, se eu tenho os boletos, né, o cadastro, aí desculpa até, eu sei que a pergunta é mais... Mas é isso mesmo, abrange isso. Tem uma questão administrativa também, porque uma coisa é a realização da Assembleia ser de forma virtual, mas a convocação pode ser híbrida. Em algumas situações, eu posso convocar você por uma carta com AR. Agora, se eu não sei nem a quem endereçar, aí complica, porque eu tenho, a primeira coisa é resolver o cadastro, né? E aí uma medida é olhar lá, sentar na portaria, conforme for passando, você, olha, por favor, eu preciso aqui, porque quem é o senhor? Eu não lhe conheço. Não, eu sou morador, eu só me prova porque eu sou assíndico, eu tenho esse poder, né? Porque aí ele tem que ser criativo, faz um sorteio, alguma coisa, mas você tem que ter o cadastro mínimo. Exato. E administra, né? Porque você precisa efetivamente desse cadastro, mas pode ser convocado de outra forma, né, doutor? Não precisa ser só virtual. Na verdade é o seguinte, vai lá e ó. Eu tenho que respeitar ainda o padrão. Então eu tenho que mandar uma cartinha ou alguma outra situação que não valha. E eu vou lhe dizer, Adilange, quer saber como que vão aderir à Assembleia Virtual? Coloca o item de redução de cota de condomínio para ver como não aparece vários condôminos querendo votar. Se você está com problema de cadastro, coloca isso em pauta para ver como, se você disser, olha, só vai votar quem tiver cadastro, amigos. E isso você poderia falar mesmo para física. Como que eu vou saber que a pessoa é proprietária para votar? Eu não posso aceitar, né? Eles simplesmente eles deixam o corpo morto, por quê? Para não pagar cota. Muitos fazem isso. Nem fazem o cadastro porque eles não querem pagar cota. Eles fazem tudo isso. É melhor, né? Você diz que vai aumentar a cota condominial. Então vai ter uma assembleia para aumento da cota condominial neste momento. E aí, com certeza, o quórum deve ser elevadíssimo. Respondendo rápido a outra pergunta. Desculpa, tá, Dil? Dil está quase me expulsando daqui. Uma aula para gente. É difícil uma hora. É muito conteúdo. A vistoria quinquenal, a que está prevista na Lei Estadual 6.400 e na Lei Complementar Municipal, se não me engano, 126. A vistoria quinquenal sofreu algum adiamento devido à pandemia? Uma vez que que temos alguns casos que é necessário visita em unidade, como proceder? Eliandra, a resposta é negativa. Não. Por quê? Essa é uma obrigação legal necessária. Ela não pode ser atrasada. Na verdade, esse é um dos cuidados. As manutenções prediais devem estar todas em dia. A gente não pode ter medo do Covid, mas não pode deixar de limpar a caixa d'água, não pode deixar de fazer as revisões periódicas. Então, tem. Mas vai precisar de, caso é necessário, de visitas de unidades? Eu vou lhe dizer que sempre é necessário. Quando não faz, é porque o engenheiro ou arquiteto não quer fazer. Tá? Já passando aqui a minha opinião. Sempre é necessário. E sendo necessário, sim, eu vou ter todos os cuidados redobrados. Tem alguns engenheiros e arquitetos que nem vão querer fazer, nem oferecer o serviço, porque não vão querer passar esse risco. Isso é um outro problema, né? Mas deve continuar. E só para finalizar, Dil, só uma última pergunta, e pedindo desculpas, tanto a Dil quanto ao Cláudio e ao pessoal, foi a pergunta do Bruno. O Bruno perguntou o seguinte: quanto à obra no interior das unidades, temos a Lei 8808, que serve aqui no estado do Rio de Janeiro, tá, amigos? Que rege a respeito. Porém, com a flexibilização para a retomada sancionada pelo prefeito e governador, estou recebendo inúmeros pedidos para liberação. Qual o seu entendimento? O meu entendimento é o seguinte: não altera ainda o dever do síndico avaliar se cabe ou não essa autorização. Ou seja, é competência do síndico ou assembleia, se for possível, para ele avaliar. Eu tenho recomendado, mas aí a coletividade vai avaliar, o síndico vai avaliar, que, mesmo com essa retomada, ainda se mantém as restrições. Mas, se for possível,
permitir obras necessárias, mesmo que não sejam urgentes, seria interessante. E seria interessante porque não é só para evitar uma ação judicial do condômino. É, como eu falei no iníciozinho aqui da live, que a gente vai ficar nessa situação, sinceramente, não há de eterno, acho que não. Mas eu não teria nenhuma surpresa se a gente vai ficar até o final do ano ainda com esse problema de pandemia. Não tenho surpresa nenhuma. Nenhuma. E aí, por isso, eu vou aguardar, eu vou obrigar o condômino a esperar mais meses para ele fazer aquela reforma que ele precisa para se mudar. Assim, ele está morando em algum lugar, ele não está debaixo da ponte. Então eu não vejo urgência. Urgência eu não vejo. Porque ele está em outro lugar, em algum outro local. É alguma urgência financeira? Ah, mas financeira não é mais do que saúde. Então, isso não me convence. Mas mesmo não sendo urgente, será que não dá? Aí eu acho que vale a pena avaliar isso. Mas como um projeto bem cuidadoso, amigos, por quê? Se eu autorizar todas as obras ao mesmo tempo, pode ser que eu tenha um tráfego exagerado Perfeito. nas áreas comuns. Né? E aí de prevenção e a circulação, né? Aí a circulação, eu tenho que ver cada condomínio. Eu vou autorizar 10 obras no condomínio de quantas unidades? De 100. Tá bom. Quantas áreas de acesso eu tenho para a portaria? Eu só tenho uma. Eu só tenho uma e vou fazer 10 obras ao mesmo tempo? Numa situação normal, a gente diria, deixa o condômino fazer. Direito de propriedade. Agora não, direito à saúde. Se não sua, a do porteiro que está na portaria e vai receber isso. E a máscara não segura tudo. Segura muito, mas não segura tudo. Os médicos falam isso. Tá? Assim, estou jogando aqui alguma coisa para servir de norte. Não peguem tudo que eu estou falando e repitam no condomínio. Não. Estou dando algumas... Só um site, André. Isso. Algumas reflexões para vocês avaliarem. Podem não concordar com o que eu estou falando, mas cada vez que vocês refletem e racionalizam isso que é importante, para a gente dar uma satisfação para o condomínio, que, olha, liberei por causa disso. Ou não liberei por causa disso. E uma coisa interessante que foi falada, né? A gente tem que começar a pensar como é que é o funcionário do futuro, né? Como é que é esse funcionário do futuro, né? Será que ele vai ter as mesmas qualificações que ele tem hoje, o porteiro? Será que o que nós aprendemos com isso tudo que nós vimos, né? Então, a gente já tem muitos condomínios que já enxergaram a tecnologia como substituição. Eu acho que ajuda. Existem situações que é importante ter ali a presença física do homem e tudo mais, até porque eu sou muito nessa questão do social também, né? Da importância da preservação de empregos, né? Até numa outra que nós conversamos, nós falamos assim, poxa, procura comprar naquela lojinha lá em frente ao teu condomínio, mas ela é mais cara, eu sei, então compra o que for mais barato lá. Mantenha ela viva, porque é importante você manter essa região ativa na sua volta, né? Então, pensa nisso. E tem gente que ainda sai para fazer compras, quer dizer, a gente, tem lá, você entra na internet, você entra no aplicativo lá, faz uma cotação online e compra. Você faz um mapa de cotação, quer dizer, a CIPA já disponibiliza isso, inclusive. Você cota isso ali. Então, é começar a repensar como é que vai ser, como é que eu estou vivendo agora, mas procura os principais pontos e organizá-los, porque senão o grande risco do gestor é a perda de credibilidade por essa contradição, né? Então, quem fala mais alto, leva, quem chora mais, leva. Então, eu sei que não é fácil, mas procura manter essa retidão, definir o que é o seu entendimento lá é justo e perfeito, e aí você segue em frente. Perfeito. Está ótimo. A gente teve aí uma audiência muito participativa e com várias perguntas. Na quarta que vem a gente tem com slide novamente, com a CIPA. Doutor André, realmente é impossível responder e aprofundar os temas, porque os temas são muito conceituados. E a gente está aqui para agradecer a presença. Eu peço que vocês façam as considerações finais. Semana que vem estamos juntos novamente. Obrigada a todos que acompanharam a nossa live. É 1 hora de muito conteúdo. Bom, posso falar então, né? Passeio? Bom, primeiramente, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com o doutor André. É uma satisfação a gente
conversa muito e interage. Eu acho que essa dobradinha legal e administrativo, barra financeiro, que seja, né? E ambos sabem um pouco de cada um também, e a gente fica aqui trocando ideias. O pessoal contribui muito, porque eles trazem aí o cotidiano, o dia a dia. Acho que é fundamental. Acho que parabéns, Gil, pela oportunidade. Nós da CIPA Administradora estamos muito felizes de estar podendo aí trazer conteúdo para vocês e cada vez mais interagindo, aprendendo também, porque é um aprendizado para todos nós. E vamos refletir. Eu acho que mexeu na normose, né? Como a gente diz, estava naquele cantinho, quentinho, gostosinho, te tiraram dali, botaram no frio. E aí? Vamos sair melhor daqui, vamos sair melhor, porque não é só sair. Vamos sair melhor. Eu acho que essa é a grande jogada. Como é que eu saio melhor? E aí eu volto a dizer para vocês, presta atenção na tecnologia, todo mundo tem um celular, se todo mundo tem um celular, tem um smartphone, você tem internet, você está com tecnologia na mão. O mundo está aí, a cada dia, colocando mais tecnologia para vocês aí. Vamos perder o medo, vamos usar, vamos aceitar, né? Parabéns aí a todos e uma ótima noite. Vou pedir despeço também a todos, né? Agradecendo a presença de todos, estavam os amigos aqui. Estou vendo aqui nos comentários, né? O pessoal, a Guilherme, o Rafael Gama, o Marlon. Marlon fez uma colocação aqui muito boa, muito boa. Ele disse o seguinte: para exercer o direito, é importante estar vivo para garantir seu direito de propriedade, né? Então, a gente tem que ainda ter ciência disso, amigos. Não é algo um pouco perigoso. A gente tem que ter um medo absoluto? Não, claro que não. Nenhum medo absoluto é bom. Mas um pouquinho de medo é bom. Tá? Um pouquinho de medo te faz ficar vivo. Né? É isso que eu falo. Tá bom que eu sou advogado, paranoico e adoro amedrontar os outros. Tá, tudo bem, podem falar isso. Mas é importante. Um pouquinho de medo ajuda. Tá? Como eu já falei antes, já falei isso várias vezes em aula, eu não preciso ensinar o meu filho que ele tem que ter medo de fogo, botando a mão dele na panela quente. Eu não preciso. Eu coloco um pouquinho de medo nele, um pouquinho de preconceito, que não é aquele preconceito que a gente escuta, que é o irracional, é o absurdo, racismo, coisas assim. Não. É o preconceito de que eu não preciso ter alguma coisa, sofrer algo, para sentir um mínimo de empatia, um mínimo de receio por mim e pelos outros. Isso ainda tem que faltar a decisão do gestor condominial. E agradeço muito pela oportunidade. Cláudio Afonso é um grande amigo, a CIPA é uma grande parceira também. Um prazer isso é um negócio bom desse momento de pandemia, e mais a gente estreita laços com o mercado, né, como um todo. Né? Aqui, estou vendo aqui, são vários participantes, várias administradoras, aqui todos ajudando, compartilhando eventos, vários advogados. Aquilo que a gente fala, é concorrente. Concorrente nada. Todo mundo trabalhando, todo mundo enfrentando os mesmos desafios. E agradeço a presença aí de todos. Continuem com um bom trabalho. E, Gil, por favor, não me expulse das lives, porque eu falo demais. O microfone está... Ela está no mudo. Pronto, voltou. Agradecendo a presença de todos. Essa audiência é muito boa, porque ela não vai embora. E semana que vem a gente está de volta, certamente, aqui no Facebook novamente, no YouTube. Doutor André, o senhor é sempre muito bem-vindo, seu conteúdo é riquíssimo. Cláudio Afonso, obrigado pela aula. É um aprendizado com você dessa live. Até semana que vem. Obrigada.